Oi, gente, eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e atualmente faço doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da Universidade Federal de Minas Gerais. E é com muito prazer e alegria que iniciamos hoje o nosso projeto. Então, a partir de hoje, né, vocês assistirão uma série de vídeos curtos sobre envelhecimento. No vídeo de hoje, eu também vou apresentar para vocês, né, um pouco mais o nosso projeto. Vou apresentar para vocês a equipe de pesquisa que está por trás do projeto e o nosso objetivo. Logo em seguida, eu vou falar um pouco para vocês dos superidosos. Vocês já ouviram falar alguma vez nesse termo, nos superidosos? Seja numa reportagem de TV, ou talvez até mesmo, né, no dia a dia, no trabalho de vocês? Então, o vídeo de hoje, ele vai tratar especialmente desse tema, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre os superidosos, quem é que são esses idosos, qual é o segredo deles, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, primeiramente, né, sejam todos muito bem-vindos. Vocês foram convidados para participar de uma pesquisa de doutorado que busca identificar quais que são as melhores estratégias, né, para capacitar agentes comunitários de saúde para aplicar uma intervenção cognitiva em idosos saudáveis. Então, a partir dessa semana, vocês assistirão, né, inicialmente, uma série de vídeos sobre o envelhecimento. Esses vídeos, gente, eles serão, né, conteúdos diversos sobre envelhecimento, sendo que esses conteúdos costumam ser bastante relevantes e importantes, né, para profissionais de saúde como vocês, que acompanham os idosos no seu dia a dia. Logo em seguida, né, logo após assistir a essa série de vídeos que nós preparamos sobre envelhecimento, vocês terão acesso aos vídeos de capacitação, onde eu ensino como aplicar uma intervenção cognitiva em um idoso saudável. Desde já, nós agradecemos imensamente a sua participação e sua colaboração, tá? Ao participar desse estudo, vocês nos auxiliarão, né, a identificar quais que são as melhores estratégias para estar capacitando mais agentes para aplicar esse tipo de intervenção em idosos. Bom, gente, essa é a equipe de pesquisa que está por trás desse projeto. Essa pesquisa ela faz parte do meu projeto no doutorado. Como eu já mencionei, né, eu sou a Bruna Pereira, eu sou mestre em psicologia e doutoranda, né, em psicologia pelo UFMG. Essa aqui ao meio é a professora Marcela Mansur Alves. A Marcela, gente, ela orienta esse projeto. Ela é doutora em neurociências pelo UFMG e professora do programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. E aqui ao lado nós temos a co-orientadora do nosso projeto, que também nos auxilia bastante, a professora Sabrina Martins Barroso. A Sabrina é doutora em saúde pública, né, pelo UFMG e professora do programa de pós-graduação em psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E esse projeto, gente, ele está sendo realizado pelo Laboratório de Avaliação e Intervenção na Saúde, o LAVES. Eu deixei aqui, né, embaixo o site do Labs, caso vocês tenham interesse, né, de acessar. Lá no site tem mais informações sobre todas as pesquisas que são conduzidas no laboratório, tá? E também deixei o Instagram. Lá no Instagram a gente faz posts diversos, né, sobre as pesquisas que nós trabalhamos, sobre os temas dessas pesquisas. Então, se vocês tiverem interesse, né, de conferir o conteúdo do nosso Instagram, podem ficar à vontade, né? Vai ser um prazer recebê-los por lá também. Mas, gente, o que que a gente vai ver hoje, né? Eu já adiantei o tema, né? Hoje a gente vai falar sobre os superidosos, mas antes disso, eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, de forma breve, sobre o que que é o envelhecimento, quais são as implicações, né, do envelhecimento, quais são os fatores que influenciam o processo, de envelhecimento, tá? E aí a gente vai chegar, né, nos superidosos. Quem são esses idosos, né? Por que eles recebem esse nome de superidosos e qual o segredo desses idosos, né? O que que tem de tão especial assim, né, nesse grupo de idosos? Bom, gente, eu vou começar, né, apresentando para vocês uma breve descrição, né, do envelhecimento. O que que é um envelhecimento? Quais são as características, né, desse processo? Bom, o envelhecimento, ele é um processo natural e fisiológico que é comum, né, a todos os seres vivos, tá, gente? Ele envolve todos os órgãos, então, à medida, né, que a gente vai ganhando mais idade, os nossos órgãos também envelhecem, tá? O envelhecimento também é marcado por um processo, né, de desgaste do nosso corpo ou das nossas células, tá? Depois de atingida a idade adulta.
E o envelhecimento da população, hein, gente? Como vocês já sabem, né, já tem um bom tempo que nós estamos vivenciando um processo de envelhecimento, né, populacional. Esse aumento do número de idosos tem sido observado em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Só para vocês terem uma noção, né, de acordo com o relatório da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, em 2015 haviam cerca de 900 milhões de idosos, né, no mundo. E segundo esse mesmo relatório, em 2050, gente, esse número deve triplicar. Em 2050, nós teremos cerca de 2 bilhões de idosos em todo o mundo, tá? E os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, revelam que o envelhecimento da população também é uma realidade aqui no nosso país. Segundo o IBGE, em 2019, haviam quase 33 milhões de idosos no Brasil, né, com 60 anos ou mais, e em 2060, o IBGE estima, né, que cerca de 25,5% da população brasileira terá 65 anos ou mais. Então, como vocês podem observar, né, através desses números, o envelhecimento, né, da população tem ocorrido, né, em diversos países do mundo, né, e no Brasil também, principalmente devido ao aumento, né, da expectativa de vida, melhoria das condições de saúde, tá, gente? E quais são as implicações do envelhecimento da população? Bom, gente, um dos principais pontos é que, infelizmente, né, esse aumento da expectativa de vida dos nossos idosos não garante que eles tenham um envelhecimento que seja de fato saudável e bem-sucedido. Diante do envelhecimento da população, nós também, né, observamos um aumento, né, do número dos casos de demência em todo o mundo. Só para vocês terem uma noção, assim, né, desses números, segundo o relatório mundial de Alzheimer, né, que foi publicado em 2018, cerca de 50 milhões de pessoas viviam com diagnóstico de demência, né, no mundo em 2018. E esse mesmo relatório projeta, né, que a partir do ano de 2050, esse número deverá aumentar para quase 150 milhões de pessoas. Então, em 2050, cerca de 150 milhões de pessoas, né, viverão com diagnóstico de demência no mundo. É importante ressaltar, gente, que a doença, né, de demência é uma doença neurodegenerativa que causa um grande impacto na vida do idoso, dos seus familiares também, e é uma doença que tem um elevado custo global. Por isso surge a urgência, né, de se pensar em estratégias para aumentar as oportunidades, né, de promover um envelhecimento saudável e bem-sucedido. E quais são os fatores que influenciam o envelhecimento? Então, gente, o envelhecimento ele sofre influência de vários fatores, como por exemplo a idade, a genética também interfere, tá, no processo de envelhecimento e os hábitos que nós adotamos ao longo de toda a nossa vida, desde a nossa infância, adolescência, vida adulta e os hábitos que a gente adota ou mantém, né, à medida que a gente vai envelhecendo também. Todos esses fatores, né, em conjunto, interferem no processo de envelhecimento e pode até mesmo acelerar, né, o processo de envelhecimento. Por isso, né, o envelhecimento ele costuma variar bastante de uma pessoa para outra. Duas pessoas, por exemplo, e aí duas pessoas com a mesma idade, tá, gente? Elas podem apresentar diferentes trajetórias de envelhecimento. Por essa razão, que a idade, né, para início de doenças associadas à idade e a expectativa de vida costuma variar bastante de uma pessoa para outra. Como, por exemplo, né, nós temos alguns idosos que apresentam declínios e muitas doenças associadas ao envelhecimento, e temos também alguns idosos que conseguem se manter mais estáveis, e temos um outro grupo de idosos, né, que chama muita atenção, que conseguem, né, apresentar uma trajetória de envelhecimento extraordinária, uma trajetória de envelhecimento muito bem sucedida, né. E esses são os super idosos. Já já, vocês vão entender um pouco mais, né, desse grupo de idosos que apresentam essa trajetória de envelhecimento, super saudável, né, excepcional, tá, gente? E o que que será que acontece com a nossa memória durante o processo de envelhecimento? Como é que fica a nossa memória, né, à medida que a gente vai ganhando mais idade, hein, gente? Como eu falei, o processo de envelhecimento, né, sofre influência de vários fatores. Por isso que pessoas com a mesma idade podem apresentar, né, diferentes trajetórias de envelhecimento. Mas nós sabemos também que cerca de 50 a 90% das pessoas que são cognitivamente saudáveis, com 70 anos ou mais, que não têm alterações objetivas de memória, já possuem queixas de declínio de memória ou se queixam, né, em relação à sua memória.
Há também aquelas pessoas que apresentam comprometimento cognitivo leve. Vocês já ouviram falar em comprometimento cognitivo leve, né, gente? Geralmente as pessoas que apresentam CCL, que é esse comprometimento cognitivo leve, essas pessoas elas já apresentam alterações objetivas de memória, ou seja, né, elas apresentam ali naqueles testes neuropsicológicos que avaliam a memória, essas pessoas elas costumam ter um desempenho abaixo do que seria esperado para a sua idade. Só que essas alterações, elas não são explicadas, né, pelo próprio envelhecimento, mas essas alterações ainda não interferem na autonomia do idoso ou nas suas atividades de vida diária. Cerca de 12 a 18%, né, das pessoas com 60 anos ou mais apresentam comprometimento cognitivo leve, tá, gente? E há também, né, aquelas pessoas que convivem, né, com um comprometimento cognitivo muito maior, tá? Que são pessoas, gente, que apresentam demência, que é uma doença, né, neurodegenerativa, como eu já falei para vocês, que compromete, né, todo o funcionamento cognitivo da pessoa e impacta também a autonomia do idoso, as suas atividades de vida diária, interfere bastante também, né, na vida familiar, na vida dos familiares daquele idoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente há cerca de 50 milhões de pessoas no mundo que vivem com diagnóstico de demência. No entanto, gente, há ainda um seleto grupo de idosos, né, que são cognitivamente saudáveis, então eles não apresentam nenhuma doença associada ao envelhecimento. Esses idosos, eles têm cerca de 80 anos ou mais e eles apresentam um funcionamento cognitivo extraordinário. Eles apresentam principalmente uma capacidade de memória muito boa, muito acima do esperado, né, para a sua idade. Quem são esses idosos? São super idosos, né? Eu já tinha adiantado, né, que era o tema do nosso vídeo. Esses idosos que apresentam esse funcionamento cognitivo, especialmente funcionamento de memória, né, muito superior, são chamados, né, de superidosos, que são pessoas que têm 80 anos ou mais e que, surpreendentemente, né, possuem a capacidade de memória semelhante ao superior a pessoas bem mais jovens, com 50 ou 65 anos de idade. Esses idosos, gente, eles não apresentam, né, a perda patológica, né, do envelhecimento, nem os declínios, né, que são considerados normais do processo de envelhecimento, tá? E os superidosos apresentam, então, um desempenho muito acima do esperado para a sua idade, principalmente nos testes que avaliam a capacidade de memória. Para identificar, gente, esses superidosos, os pesquisadores eles costumam aplicar testes neuropsicológicos, como, por exemplo, né, testes que medem ou que avaliam a memória. Em um teste, né, que comumente é aplicado pelos neuropsicólogos, o psicólogo, né, ele lê uma lista de 15 palavras para esse idoso de 80 anos ou mais, né? E se ele for um super idoso, a tendência é que logo em seguida, logo após o psicólogo terminar de ler essa lista de 15 palavras, que ele consiga se lembrar de até 12 palavras. Enquanto que uma pessoa, né, que não é um super idoso, da mesma idade dele, se recorda apenas de 7 palavras. Então, ele consegue se lembrar de 12 em média, né, de cerca de 12, de 15 palavras, né, ali do teste. Então, apresenta um desempenho extraordinário, né, para a idade dele. Eles apresentam também uma trajetória de envelhecimento excepcional e características semelhantes, né, a indivíduos de meia idade, de cerca de 50 a 65 anos de idade, tá? E a principal característica desse grupo é a manutenção cognitiva, que automaticamente, né, gente, acaba promovendo o aumento da independência e de sensação de bem-estar desses idosos. A gente sabe que o funcionamento cognitivo ele acaba promovendo, né, um aumento de independência na execução das atividades de vida diária e um aumento da sensação de bem-estar também. E essa é a característica mais marcante desse grupo, tá? E por que que é tão importante estudar os superidosos? Bom, gente, os pesquisadores, eles esperam, né, identificar as principais características desse grupo, né, e o que que eles têm de tão especial assim, para que eles possam desenvolver tratamentos, né, ou intervenções que possam promover o envelhecimento saudável, ou que seja um envelhecimento extraordinário, né, como o dos superidosos, para os outros idosos, né? E qual que é o segredo desses super idosos? O que que a gente sabe até agora, né?
que torna eles, assim, tão especial e faz com que eles tenham esse envelhecimento extraordinário, fora da curva? Bom, gente, os estudos indicam, né, que esses idosos apresentam fatores biológicos e genéticos importantes. 50%, né, do desempenho cognitivo no envelhecimento, desses idosos é determinado pelo nível de inteligência na infância. O cérebro desses idosos, os estudos indicam que eles também são diferentes, tá? Eles apresentam um cérebro com volume um pouco maior, né, do que o dos outros idosos, e também apresentam algumas variantes genéticas que os ajudam a ter esse envelhecimento mais saudável, esse envelhecimento extraordinário, uma excelente capacidade de memória. E também há fatores ambientais, né, que ajudam esses idosos a ter esse envelhecimento super bem-sucedido. E aqui, gente, eu gostaria, né, que vocês prestassem um pouquinho de mais atenção, porque há alguns comportamentos, né, que os idosos que vocês acompanham e até mesmo nós podemos adotar no nosso dia a dia para tentar buscar esse envelhecimento mais saudável e bem-sucedido. Os estudos indicam, né, que os superidosos têm um estilo de vida muito ativo, tá, gente? Que eles controlam riscos cardiovasculares muito bem. Por isso é importante, né, controlar sistematicamente a hipertensão, a diabetes, colesterol alto, obesidade, evitar tabagismo, tá? Outro fator que pode ajudar a promover um envelhecimento saudável e bem-sucedido é a prática regular de atividade física, tá, gente? Manter a mente ativa também, realizando ali, né, atividades que ajudam a estimular a cognição, como, por exemplo, a própria leitura ou alguma outra atividade, né, mais complexa no trabalho. Os superidosos também são mais extrovertidos, são alto astral, apresentam mais perseverança, otimismo também, tá, gente? Além disso, eles apresentam uma boa acuidade visual e auditiva. Bom, gente, chegamos ao fim. Como vocês viram, né, há fatores genéticos que protegem esses superidosos do envelhecimento e que ajudam a ter um excelente funcionamento cognitivo, uma capacidade de memória, né, melhor ou semelhante a pessoas com cerca de, imagina, ter 80 anos e ter uma capacidade de memória semelhante ou superior a pessoas de 50 a 65 anos. Então, a gente tem, né, fatores genéticos e biológicos que protegem esses idosos do envelhecimento, mas sim fatores ambientais também, fatores de estilo de vida que pode nos ajudar a conquistar, né, esse envelhecimento mais saudável, mais bem-sucedido. Como eu falei, né, nessa série de vídeo nós vamos abordar conteúdos específicos, né, sobre envelhecimento, serão temas que podem ajudá-los a entender mais, né, as características dos idosos que vocês acompanham no dia a dia de vocês. Vocês são profissionais, assim, que mais conhecem, né, as demandas das pessoas da comunidade e que consegue estabelecer também uma relação de confiança, né, com as pessoas que vocês acompanham, e que por isso mesmo eu gostaria de convidá-los, né, a refletir sobre o conteúdo desse vídeo e refletir um pouco mais também sobre os idosos que vocês acompanham no dia a dia. Eu vou fazer algumas perguntas, né, e gostaria que vocês refletissem sobre essas questões, pensando nesse conteúdo que vocês viram nesse vídeo. A primeira delas, gente, é a maioria dos idosos que vocês acompanham nas unidades básicas de saúde, eles são fisicamente saudáveis ou apresentam doenças crônicas? Eles são mentalmente saudáveis? São idosos que estão mentalmente bem ou apresentam, né, depressão ou ansiedade? A maioria dos idosos, né, eles apresentam doenças cardiovasculares e os que apresentam, eles cuidam de forma adequada e controlam essas doenças, gente? Eles possuem hábitos saudáveis, eles sabem da importância de adotar hábitos saudáveis. Vocês viram aqui, né, ao longo desse conteúdo, a importância de adotar alguns hábitos saudáveis, né? Porque esses hábitos podem ajudar, nos ajudar a conquistar um envelhecimento mais saudável e bem-sucedido. Os idosos que vocês acompanham, eles sabem dessas informações, inclusive, né, eu incentivo que vocês compartilhem esse tipo de informação, com os idosos que vocês acompanham, tá? Outra pergunta que eu gostaria que vocês refletissem, né, sobre os seus idosos é se eles vivem de forma independente, se eles possuem, né, um ciclo social grande, com mais pessoas. Então é isso, gente. Esse basicamente, né, foi o conteúdo desse primeiro vídeo, né, sobre os superidosos. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua participação e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.